Tem dentista hoje trabalhando de graça sem perceber, e talvez você seja um deles. Você atende o dia inteiro e a agenda está cheia, entra dinheiro no caixa, mas quando chega o fim do mês, sobra pouco dinheiro ou quase nada. E aí vem aquela sensação pesada de cansaço, frustração e uma pergunta que não sai da sua cabeça: por que eu trabalho tanto e não vejo resultado? E na maioria das vezes, o problema ele não está na sua técnica, não está na falta de pacientes e nem no mercado. O problema está na forma como você está cobrando. Dentistas no geral têm medo de cobrar, medo de falar o preço, da reação do paciente, de ouvir um vou pensar, de parecer caro e no fim das contas de perder o paciente. Esse medo faz muita gente ganhar menos do que deveria todos os meses. Não por falta de competência, mas por não entender a diferença entre preço e valor e principalmente sobre posicionamento. Preço é o número que você fala para o paciente. Valor é o que o paciente percebe quando ele olha para você, para a sua clínica e para a experiência que você entrega. Posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça do paciente e no mercado. O erro começa quando o dentista ele tenta ajustar o preço sem antes resolver o seu valor e o seu posicionamento. Aí surgem problemas que se repetem em praticamente todo o consultório. O primeiro problema é copiar a tabela do colega. O dentista olha o quanto o outro cobra e simplesmente replica. Só que esse colega não tem o mesmo valor de aluguel, não tem a mesma estrutura, não tem os mesmos equipamentos, não tem a mesma equipe, não tem os mesmos custos e nem mesmo o mesmo posicionamento. Copiar a tabela não é estratégia, é chute. E esse chute quase sempre acaba errando. O segundo problema é cobrar pelo que você acha justo. O dentista olha para o procedimento e decide um valor baseado no que ele acha. O problema é que o achismo ele não paga a conta. E esse eu acho normalmente vem carregado com insegurança, com medo, com rejeição, e então o preço quase sempre fica para baixo. E o dentista que se convence que está justo, quando na verdade está se desvalorizando. E o terceiro problema é não saber se o consultório realmente dá lucro. O dentista vê o dinheiro entrando, paga as contas no fim do mês e acha que está tudo certo, mas na verdade ele não sabe quanto sobra, não separa custo do lucro e não entende quanto custa cada procedimento. Se está dando dinheiro, só ocupa a sua agenda. No fim, dá muito trabalho, mas sem clareza se está ganhando ou se está se mantendo. E isso não é falta de paciente, é falta de controle dos números, dos indicadores. E se você reconheceu alguns desses problemas, pega papel e caneta, porque agora eu vou te ajudar a resolver isso de forma simples e prática. E aqui entra algo que nunca falha: o básico bem feito. Primeiro passo: conhecer os seus custos de verdade. Antes de pensar em quanto cobrar, você precisa saber quanto custa manter o seu consultório aberto todos os meses. Não é mais ou menos, é número real. Aqui entram os custos fixos: aluguel, água, luz, internet, softwares, salários, encargos, impostos, contador, marketing e também os custos variáveis: material, laboratório, descartáveis, comissão e tudo que varia conforme o seu volume de atendimento. Se você não sabe quais são esses números, qualquer valor que esteja cobrando está errado. E a dica prática é: abra uma planilha simples do Excel ou pegue um caderno agora e liste todos os custos do último mês, sem filtrar nada. Some tudo e divida pelo número de dias que o seu consultório abre. Depois divida pelo número médio de atendimentos por dia. Isso te dá uma noção clara de quanto custa cada dia aberto e quanto custa cada atendimento. A partir disso, você para de precificar no achismo e começa a cuidar do seu caixa. O segundo passo é calcular o custo da sua hora clínica. Isso aqui muda completamente a sua mentalidade. Agora que você já sabe quanto custa manter o seu consultório aberto, o próximo nível é entender quanto custa uma hora do seu trabalho. E aqui muita gente acaba errando. O certo é pegar o total dos seus custos mensais e dividir pelas horas que você atendeu durante o mês. Não é o horário que a clínica fica aberta, é o tempo em que você está de fato como paciente na cadeira produzindo. Atendeu 5 horas por dia, 5 dias por semana, é esse o tempo que você precisa calcular. Uma dica prática é você pegar a sua agenda do último mês e marcar quantas horas você realmente tornou produtivas. Some tudo, depois divida o custo total do consultório por esse número de horas. O resultado é o custo mínimo da sua hora clínica. Se o valor que você cobra hoje não paga isso, a conta é simples. Você não está ganhando pouco, você está pagando para trabalhar. Se você quer entender melhor como calcular
calcular a sua hora clínica, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. E eu vou deixar o link para você assistir depois desse vídeo. O terceiro passo é definir a sua margem. Consultório não é ONG. Não basta pagar as contas e fechar o mês no zero. Precisa sobrar lucro. E lucro para investir, crescer, trocar de equipamento, montar uma reserva, ter previsibilidade e principalmente melhorar a sua qualidade de vida. Preço sem margem não é estratégia, é só sobrevivência. E sobrevivência cansa. Quem vive apenas para pagar conta trabalha muito, se desgasta rápido e uma hora desiste. E a dica prática: defina uma margem mínima de lucro antes de pensar no seu preço. Para começar, pense em algo entre 20% e 30% acima do seu custo da hora clínica. Essa margem não é luxo, é planejamento. E ela garante um fôlego para que o seu consultório ele possa crescer sem precisar atender 12 horas por dia, por exemplo. Lembre-se, preço não se define olhando para o lado, se define olhando para dentro, para a sua estrutura, para a sua experiência que você entrega, para o público que você quer atender e para o lugar que você quer chegar e ocupar no mercado. Quando você entende os seus números, entende o seu valor, define o seu posicionamento, o medo de cobrar ele diminui, porque você não está definindo ou pedindo um favor, você está oferecendo um bom atendimento com um preço justo. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante para você e entrega mais vídeos assim. Até o próximo vídeo.